Vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra de Deus? Está pronto aí? Está preparado? Está preparada? Glória a Deus. Hoje nós estivemos pela manhã uma aula muito abençoada, tratando da vida de um homem de Deus, que para mim, eu diria, foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Esse homem que falamos pela manhã é Charles Haddon Spurgeon, conhecido por muitos como o príncipe dos pregadores. Como esse homem marcou a minha vida, como esse homem marcou o meu ministério. Eu, de fato, conheci a literatura do querido pastor, chamado por muitos reverendo Spurgeon, por meio do seminário. Obrigado, irmã. Obrigado. Por meio do seminário. Mas nos dias de seminário nós não tínhamos como ler as obras. E assim que eu me formei no seminário, eu tive o prazer e o privilégio de ir atrás da literatura dele, do que ele escreveu. Ele viveu seu ministério, o auge do seu ministério foi ali em 1840, 1850, 60. Então nós estaremos falando de uma pessoa que passou aqui na Terra há 150 anos atrás, aproximadamente. Morreu muito novinho e a gente de manhã aqui se deliciou com a vida dele. Gostaram da aula, amados? Amém? E eu quero agora orar com os irmãos e fazer aqui uma reflexão nessa noite. Eu quero pedir emprestado o machado do meu irmão Spurgeon, o esboço de um sermão dele, para que a gente possa trabalhar. A força será do meu braço, mas o machado é emprestado dele. Então eu quero orar com vocês agora, antes de lermos o texto bíblico e antes de meditarmos nessa porção, antes de nos alimentarmos. Eu gostaria de te desafiar agora, você, a realmente pedir a Deus. Peça para Deus que nesses próximos minutos, o seu coração, a sua mente, a sua alma sejam ministradas por Deus, sejam alimentadas por Deus, sejam tocados. E ore para que nada, absolutamente nada, nem ninguém, tire a sua atenção. Tire esse momento tão sagrado. Talvez você venha passando dias difíceis, ou quem sabe você veio para a igreja com uma profunda angústia. Eu queria te convidar agora a você pegar essa angústia e você colocar nos pés de Jesus. Pegar a tua preocupação e colocar nos pés de Jesus. Quem sabe a tua dor e colocar nos pés de Jesus. Para que Jesus, somente Ele, agora falasse ao seu e ao meu coração. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, curve a sua cabeça e ore agora pedindo para que Deus fale com todos nós em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa e da Tua bendita presença. E nesse momento tão sagrado queremos apresentar, Senhor, a esses instantes em que compartilharemos a Tua palavra. Amado Deus, abençoa cada palavra, abençoa cada texto bíblico lido, cada reflexão, cada proposição, cada frase que o Teu servo dirá à Tua igreja, que tudo isso agora, Senhor, sejam palavras ungidas pelo Teu Santo Espírito e sejam, ó Deus, aprovadas por Ti, para que possamos, ó Deus, nessa noite nos alimentar daquilo que vem de Deus, para que possamos, ó Deus, nessa noite sermos tocados, para que possamos aprender algo a mais sobre o Senhor. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz, queremos, meu Deus, escutar o que o Senhor tem para cada um de nós, e somente escutaremos a Tua voz, e somente entenderemos os Teus propósitos, se o Teu Santo Espírito tocar e fizer uma obra nos nossos corações. Toca
nos nossos corações nessa noite, meu Pai. Toca ainda mais do que foi já dito entre nós, pelo testemunho da tua serva Jaque, pelas orações e pelas canções dos teus ministros de louvor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por cada ato que aconteceu até esse instante, desde a abertura feita pela tua serva Ellen, desde a leitura dos textos bíblicos. Ó Deus, obrigado porque podemos sentir a tua presença entre nós. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite a vida, a alma, o espírito de cada irmão que aqui está possam ser tocados por ti. E onde, Senhor, essas palavras chegarem, que a tua graça, que a tua unção, que a tua libertação venham de atingir cada vida, cada coração, cada lar, para que o teu nome seja glorificado, com vidas realmente transformadas, vidas que te glorificam, vidas que vivem intensamente diante de ti tudo que tu tens para nós. É no nome de Jesus que eu peço a tua bênção e oro. Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 27. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 27. Profeta Ezequiel, no Velho Testamento, profeta muito usado por Deus. Eu quero ler simplesmente a primeira porção desse versículo. Todos acharam? Porei dentro de vós o meu espírito. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele: o Senhor disse, porei dentro de vós o meu espírito. Pode dizer. O Senhor disse, porei dentro de vós o meu espírito. Pode dizer para o irmão que está atrás, na frente, porei dentro de vós o meu espírito. Você acredita nisso? Essa é uma promessa da parte do Senhor, que Deus colocará sobre nós o Espírito Santo dele. Tudo que Jesus Cristo fez, tudo, absolutamente tudo, foi importante e especial aos nossos corações. Cada milagre de Jesus, cada palavra de Jesus, tem um significado para os nossos corações. Todos os atos de Deus, em toda a história do povo de Deus e na história da igreja de Deus, que foram atos tocados pelo Espírito Santo de Deus, há um proveito de Deus aos nossos corações. Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema: a necessidade da obra do Espírito Santo de Deus. Todos nós carecemos, necessitamos da obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque de fato tudo que Deus faz, tudo que Ele realiza nas nossas vidas por meio do seu Santo Espírito. E você só poderá então compreender o que Deus tem para você,
o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para o nosso futuro, se for algo por meio do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós não descobrimos ou entendemos essas necessidades de que o Espírito Santo tem a nos ensinar, a nossa vida aqui, ela é uma vida apenas na dimensão intelectual, na dimensão carnal. Podemos até ter uma vida boa, uma vida saudável, mas não entenderemos as obras de Deus. Então hoje eu quero discursar sobre esse tema, a necessidade da obra do Espírito Santo, porque eu quero te desafiar enquanto falo, a você suplicar dentro do teu coração: Espírito Santo de Deus, revela-te a mim. Espírito Santo de Deus, toca na minha mente. Espírito Santo de Deus, trabalha no meu coração. Espírito Santo de Deus, arranca da minha vida tudo aquilo que me atrapalha de te seguir, tudo aquilo que me atrapalha de te obedecer, tudo aquilo que me impede de agir conforme o teu querer. Fique em comunhão com o Senhor, amado. Isso não serve apenas para um momento como esse, o momento da pregação, mas o nosso momento de estarmos em comunhão com Deus, ele é desenvolvido principalmente nas horas em que Deus fala conosco, para que a gente exercite esse momento dilatando o nosso coração, dilatando as nossas emoções. Porque se você, durante o culto, durante o período que você dedica para adorar a Deus, se você, durante esses momentos, ficar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com certeza, Deus alinhará a sua vida de uma forma muito mais linda, lapidará a sua mente, resolverá os seus problemas interiores, curará as tuas emoções feridas, ampliará os teus horizontes, te dará visões, te dará iluminações sobre coisas que você e eu temos que fazer, porque serão momentos onde Deus estará trabalhando conosco de uma forma maravilhosa. Isso você pode fazer agora aqui, durante o culto, mas você pode fazê-lo também do seu dia a dia, ficando em comunhão com o Espírito Santo, ficando em comunhão com Deus, e sempre pedindo para que Ele seja o ser que te acompanhe aonde quer que você possa estar. Nós jamais compreenderemos a obra do Espírito Santo de Deus se, em primeiro lugar, não reconhecermos a natureza de cada um de nós. É importante sabermos da obra do Espírito Santo de Deus e da obra de Deus e fazer, em primeiro lugar, uma avaliação, um diagnóstico do que somos de fato. A palavra de Deus vai nos mostrar do começo ao final que nós somos seres pecadores, falhos, errantes, pessoas que são inclinadas para o mal. O pecado desfigurou aquilo que um dia Deus criou no jardim do Éden. Deus criou o homem perfeito e criou a mulher perfeita. No paraíso havia uma harmonia maravilhosa. Esses dias eu ouvindo até um palestrante de casais, ele dizia que Adão, lá no paraíso, ele era muito feliz. E Deus cria a mulher para ampliar essa felicidade que ele já tinha, porque era tudo muito perfeito. E ali até na palestra dele, ele brincava dizendo que Deus, ao olhar Adão tão tranquilo e tão feliz, falou: rapaz, eu vou te dar um problema, e fez a mulher. E era uma palestra de casais, e ali ele brincava, e nós sabemos que não foi isso de fato. Pelo contrário, Deus criou a mulher para ampliar aquilo que já era maravilhoso na vida do casal. Tanto é que achar que ele era infeliz no jardim do Éden é uma utopia, porque no jardim da perfeição
e tudo que Deus faz já era perfeito. Ele estava só, mas era um solitário feliz. E agora Deus deu para ele uma vida abençoada, mais feliz do que já era, concedendo a esposa. E automaticamente para a esposa o marido também. Mas depois da queda, depois do pecado entrando na nossa natureza, toda a beleza da criação foi distorcida em nós. A imagem de Deus foi distorcida em nós. E nós nos tornamos seres falhos. E uma das coisas que é interessante, irmãos, não é exaltar o pecado na vida do homem, mas é reconhecer o nosso grau de debilidade, o nosso grau de incapacidade, o nosso grau de limitações. Enquanto nós não enxergamos isso com um coração quebrantado, a obra do Espírito Santo de Deus não pode ser manifesta sobre nós. Porque muitas vezes nós achamos que tudo o que fazemos por causa dos nossos próprios méritos. Quando eu afirmo que o homem e a mulher, por meio do pecado, foi desfigurado a sua perfeição, eu não estou dizendo que o homem e a mulher são pessoas incapazes na sua racionalidade, não é isso. Basta nós vermos o que o ser humano já fez até então. As engenhosidades em todas as áreas, desde uma engenharia, a uma tecnologia, a música, a dramaturgia e tantas outras coisas. Mas o ser humano, mesmo tendo esse potencial tão latente nele de criação, de competência, de romper obstáculos, ele se esbarra com um fator que é o pecado. Ele é um pecador, sendo um sábio homem ou sendo um homem simples, sendo ele rico ou sendo ele pobre. E enquanto nós não nos identificamos como esse ser falho, esse ser que erra, que é errante, que se inclina para o mal, ele não tem como ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo de Deus. Porque ele sempre vai se sentir como alguém que pode buscar a Deus por seus próprios méritos. Isso é uma ilusão. Em segundo lugar, os meios usados para a salvação por nós mesmos são insuficientes para alcançá-la. Esse desejo de conquistar a salvação pelos nossos méritos é o que nos faz nos tornar religiosos. Uma coisa que eu aprendi, até no meio empresarial, e alguns cursos, que nessas últimas décadas, por exemplo, alguns coachings, eles têm trabalhado muito com a ideia de que a pessoa ela precisa estar muito bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E hoje é comum a gente ouvir, até no mercado de trabalho, que você precisa buscar a Deus da sua forma, do seu jeito. Porque quando você tem um desejo de buscar a Deus, você vai praticar coisas boas. Por isso que quando a gente, irmãos, mesmo como evangélicos, conhecedores da verdade, quando a gente vai falar de uma religião de alguém, a gente não pode ter um discurso tolo e fútil, de condenar a pessoa e o que ela faz e se sentir melhor, porque a gente está fazendo o discurso do religioso, mesmo estando certo. Porque de fato hoje, o fato de estarmos no caminho da verdade, não foi porque nós somos melhores e eles são piores, mas foi porque houve uma obra do Espírito Santo de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações. E isso nos quebra, irmãos. Isso nos despedaça. Agora, o homem religioso, ele tem por si de conquistar a sua salvação com as suas obras. Mas eu quero te dizer, todas as obras de qualquer religião são insuficientes para alcançar a salvação. Porque todas as obras que nós podemos fazer são feitas nos braços humanos. E para que Deus conceda a salvação,
somente alguém perfeito poderia realizá-la por nós. E esse alguém perfeito foi Jesus Cristo, o Senhor. E nós só compreendemos a grandeza e a beleza dessa obra salvadora e remidora e substitutiva por meio da graça do Espírito Santo de Deus em nós, revelando a nós a nossa incapacidade, revelando em nós a nossa debilidade e mostrando a supremacia da grandeza da salvação feita na cruz por Jesus Cristo. Somente pelo poder do Espírito Santo sendo tocados nas nossas mentes e nos nossos corações que a gente tem essa clareza e essa libertação de obras mortas, de obras que não podem nos dar a salvação. E mesmo depois de iluminados por Deus, muitas vezes nós nos achamos merecedores da obra de Deus. Nós nos achamos que somos melhores do que o outro, porque aprendemos algumas coisas a mais. Nós nos achamos que somos melhores, porque oramos um pouco a mais. Nós muitas vezes nos envaidecemos, achando que agora eu conheço mais, eu me consagro mais, e tudo isso que eu faço é fruto da minha performance. E eu quero te dizer, querido, isso tudo é uma tolice, porque se o Espírito de Deus não for derramado sobre você, você e eu não conseguiríamos sequer orar, sequer falarmos Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer que só falamos Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. E que o Espírito Santo de Deus assiste sobre nós, com gemidos inexprimíveis, nos ajudando a orar como convém. Em outras palavras, irmãos, sequer para cantarmos, nós precisamos da força do Espírito Santo de Deus. Para virmos à igreja, precisamos da força do Espírito Santo de Deus. Para termos desejo de ler a Bíblia, precisamos do Espírito Santo de Deus. E somos muitas vezes tolos, achando que porque no mundo secular somos pessoas que temos uma leitura apurada, ou temos uma mente brilhante para livros, vamos ler a Bíblia e vamos entendê-la. Não, não vamos. Esses dias atrás, eu me recordo bem que ouvindo o jornal da Band FM, Ricardo Boechat, que é um grande jornalista, admirado por muitos, inclusive por mim, ele fez um comentário dizendo que ele não consegue ler a Bíblia. Porque ele, como um jornalista, alguém apaixonado pelas letras, ele acha o texto bíblico um texto na sua construção literária muito falho, muito débil, muito limitado. E ali os ouvintes já começaram a mandar um monte de WhatsApp para ele, e ali eu achei muito interessante, porque um homem culto, que lê desde a sua meninice, e é um apaixonado pelas letras, não ler a Bíblia. Mas eu posso dizer, sabe por que isso acontece com ele? Porque ele precisa do Espírito Santo de Deus. Se você consegue ler a Bíblia, amado, não é porque você é mais sábio que o Ricardo Boechat, é porque o Espírito Santo de Deus está te atraindo à Bíblia. Em outras palavras, nenhum ato, nenhuma obra pode nos dar a salvação. Nenhuma virtude, ela é totalmente nossa. Tudo que temos ou possuímos só vem sobre nós pela graça do Senhor Jesus, pelo Espírito e pela obra do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, eu quero recordar aqui que tudo que Deus Pai faz e o Deus Filho efetua, não tem valor para nós, a menos que o Espírito Santo de Deus nos revele estas coisas em nossas almas. Isso que eu acabo de dizer. Hoje, se você consegue ser um cristão piedoso, alguém apaixonado por Deus, alguém que tem um interesse nas coisas de Deus, isso é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando sobre você, meu amado. Agora, se você não tem esse insight, se dentro do seu coração
você é essa pessoa que ainda não foi acordada, é porque o Espírito Santo ainda não revelou a você. E eu te convido hoje desesperadamente, dentro da tua alma, você dizer: Espírito Santo de Deus, revela toda a obra do Pai e toda a obra do Filho dentro do meu coração. Espírito Santo de Deus, toca dentro de mim, para que eu seja alguém loucamente apaixonado por Ti. Eu me recordo que ouvindo uma mensagem do pastor Billy Graham, ele ia a uma igreja, e quando ele frequentava essa igreja, um dado momento da vida dele, ele disse assim para o amigo dele, jovem, ele falou assim: por que o reverendo tal está tão diferente? Por que o reverendo tal, nesses últimos domingos, vem pregando e a sua mensagem é tão diferente? As suas palavras são palavras como espadas que penetram no nosso coração. A sua mensagem, ela nos atinge de uma forma tão diferente. O que aconteceu com o reverendo tal? E aí o seu amigo muito sábio disse assim: Billy, não aconteceu nada com o reverendo tal. O que aconteceu foi com você, porque você, nesses últimos meses, realmente se converteu. Irmão, enquanto você não for um verdadeiro convertido, toda a obra de Deus será insípida, será algo sem sabor, sem gosto ao seu coração. Porque a obra do Pai e a obra do Filho só tem sentido e só pode ser revelado quando a alma de alguém é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu me recordo de uma ocasião em que tinha uma moça que ela era uma artista e ela encenava com outros artistas e ela foi sendo evangelizada e num dado momento ela se converteu, ela aceitou a Cristo e ela fazendo um papel no ensaio, ela estava encenando apenas, era uma peça secular, mas ela tinha acabado de se converter. E dentro dela, ela no momento em que encenava no seu treino teatral, ela começou a chorar e disse: eu não consigo mais ensinar isso. Aí falaram para ela: o que aconteceu? Ela falou: algo aqui dentro mudou, dentro do meu coração. Eu não consigo mais fazer esse papel, eu não consigo mais realizar isso, porque está indo contra as vontades do meu Deus, está indo contra os princípios dele, e eu mesmo sabendo que é uma peça, eu sei que ele não está feliz comigo. Quando a alma de alguém é tocada pelo Espírito Santo de Deus, há uma transformação maravilhosa, há uma compreensão da obra do Pai, há uma iluminação da obra do Filho, há um desejo ardente e profundo sobre esse coração de se alinhar agora para Deus. E há um desejo que outrora não havia. O desejo que paira sobre ele é: agora eu preciso buscar a Deus, porque eu perdi muito tempo da minha vida fazendo tanta coisa que não era do agrado de Deus. Você já sentiu isso no seu coração? Quem já sentiu isso? Levante uma das suas mãos. Qual é a coisa que mais paira sobre nós, quando realmente nós estamos tendo uma nova experiência com Deus? Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu deixei de fazer tanta coisa? Por que eu deixei de realizar tanto para o meu Deus? E, irmãos, eu quero te dizer que isso é progressivo, viu? Isso é no dia da nossa conversão, mas isso também se torna algo progressivo depois da conversão. Quando você se converte, você diagnostica dentro do seu coração: quanto tempo eu joguei fora da minha vida, tempo que eu não adorei a Deus. Mas depois que você já se torna um cristão, e que você muitas vezes se torna um cristão, talvez não tão devoto, não tão cheio do Espírito Santo, em um dado momento, como quem sabe hoje, você começa a suplicar ao Espírito Santo e ele começa a te iluminar, revelar a obra do Pai, revelar a obra de Jesus e te atrair
a Bíblia, te atrair à igreja, te atrair à oração, te atrair ao trabalho, ao evangelismo, e você começa a ver como isso é maravilhoso, aí você diz: quanto tempo eu perdi só indo à igreja? Agora eu quero fazer a obra de Deus, agora eu quero realizar a obra de Deus, agora eu quero fazer para Deus. Por quê? Porque eu me sinto vocacionado, desafiado a fazer algo por aquele que um dia fez tanto por mim, e tudo que eu vier a fazer, por maior que seja, nada será comparado ao que ele fez na cruz, morrendo em meu lugar. Em quarto lugar, a experiência do cristão verdadeiro é uma realidade, mas nunca pode ser conhecida ou sentida sem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, busque ter uma experiência e voltar a ter essas experiências com Deus a cada momento. Não se permita viver simplesmente uma vida cristã sem uma experiência cristã, uma experiência religiosa marcante. A Jaque contou aqui para nós o sonho que ela teve. Eu quero acreditar que não foi um sonho simplesmente para ela nos dar, mas como ela mesma disse, para ela se autoavaliar, para depois passar a ensinar outras pessoas. Eu me recordo do dia que o Marcos Riente me procurou e falou: pastor, eu tenho algo a te dizer. A maneira que Deus trouxe ele de volta para a igreja, por meio de um sonho, onde o Espírito Santo de Deus o visitou de uma forma extraordinária e concedeu a ele uma experiência tão linda, que ali, quando ele me contava, eu recebendo, eu simplesmente sorri e falava: somente pode ser obra do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não se limite a ser um cristão verdadeiro simplesmente por uma prática de vir à igreja. Isso tudo é muito bom, é obra do Espírito Santo, mas tenha dentro de você esse desejo de ser alguém que viva uma nova experiência a cada período da sua jornada. Peça para Deus: Senhor, marca a minha vida com algo novo, fala comigo. Esses dias atrás eu aconselhava uma irmã no meu gabinete pastoral, e Deus nos separa momentos, eu diria, inusitados. A gente não sabe quando vai ser um grande momento da nossa vida. Nós não sabemos quando vai ser um momento que Deus vai te usar poderosamente, a gente não sabe. Mas como é gostoso quando você está falando algo da parte de Deus a alguém, e de repente você sente como que se o Espírito Santo de Deus pairasse sobre aquele momento, e a presença dele fosse uma presença tão forte, que pudéssemos tocar. Ó, queridos irmãos, como é maravilhoso nós sermos canal de experiência de Deus para alguém, quanto termos uma experiência com Deus, algo que marque o nosso coração, algo que realmente nos faça sacudir a nossa estrutura. Por quê? Porque é uma obra do Espírito Santo. Eu afirmo para você, o Espírito Santo de Deus quer ter momentos maravilhosos comigo e com você. Ele quer te dar novas experiências. Eu me recordo de um dia que eu sonhei, que eu andava e eu encontrava algumas irmãs e irmãos da igreja, e nós estávamos em um lugar onde tinha uma rua de barro e tinha uns mangues, irmãos, e começava a ter tanto peixe, irmão, mas tinha tanto peixe, que eram uns mangues e tinha uns córregos, e no meio da rua eram peixes brotando do barro, e eu pegava aqueles peixes, chamava os irmãos, e ficava desesperado, falava: gente, tem peixe aqui na estrada, peixe no barro. Eu catava, não precisava nem pescar fora. Ao acordar, eu pensava: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? E o que vinha ao meu coração são dias de colheita, são dias de colheita. São dias de salvação, pescando almas, pescando vidas. Irmãos, eu não sou um pescador exímio, vocês sabem disso. Eu gosto de brincar de pescar, mas eu não sei pescar. Eu não sei pescar. Eu gosto de perder ali o meu tempo, fazendo aquela minha terapia.
mas esse não é meu melhor hobby. Mas eu admiro um grande pescador. Mas nesses sonhos assim que tive, por exemplo, esse ficou muito marcado, porque eu vi alguns irmãos da igreja, nós estávamos andando e de repente ali, isso acontecia, eu começava a chamar desesperadamente os irmãos, e nessa experiência eram como se Deus ali, ao acordar, Ele falava: se prepare, porque mais vidas virão, mais vidas você colherá, mais vidas, aonde você estiver passando, e não é nem eu indo no rio, porque tinha tanto no rio, mas tinha tanto no rio e na rua, então eu catava do jeito que dava, com o que eu tinha. Então eram coisas assim, coisas que nos alegram o nosso coração, são experiências que marcam a nossa vida, experiências. Não se limite, irmão, a ter vir à igreja e receber uma boa palavra no culto. Isso tudo é muito lindo, mas peça para Deus: Deus, fala comigo na igreja, mas fala comigo lá onde eu trabalho, fala comigo na condução, fala comigo nas madrugadas, fala comigo em sonhos, fala comigo por meio dos meus irmãos, fala comigo, Senhor, e me dá novas experiências para a glória do Teu nome. Eu me recordo que alguns anos atrás eu fui convidado a dar aula no seminário, e o nosso zelo de ensinar é tão grande que muitas vezes, olhando para dentro de nós, nos achamos incapazes, nos achamos pequenos e falamos: meu Deus, eu vou ensinar pessoas muitas vezes que já são obreiros, pastores que já estão no campo há muitos anos, só não tem um seminário, eles estão indo para o seminário para se preparar, missionários, alguns universitários, pessoas que são empresários. Então o desafio é muito grande, porque a faculdade teológica tem um público diferenciado, não é um público jovem que quer ir para o mercado de trabalho, é um público já que tem chamado, já experimentado, alguns jovens que estão sendo recentemente vocacionados. Então, como foram maravilhosos os dias ensinando no seminário. Eu me lembro de um dia que eu concluí um módulo num lugar, e veio para mim um pastor que me abraçou e com lágrimas nos olhos dizia: eu um dia quero ser como o Senhor, que seja alguém piedoso e profundo, que não permitiu com que a sabedoria ofuscasse a espiritualidade, e nem com que você fosse um cristão simplesmente piedoso, mas simplório. E aquilo, irmão, veio para mim como um presente de Deus. Ele já era um pastor, de uma linhagem pastoral, de um grande pastor do Brasil, e ele me abraçou, e ali eu fui abraçado por Deus, com aquelas palavras como que dizendo: valeu todo o esforço, o Senhor te usou para abençoar mais algumas vidas. Aquelas horas de dedicação, aquelas horas de reflexão, aquelas horas de oração não foram em vão. Você está ajudando a abençoar mais obreiros para a seara do Mestre. São experiências, irmãos, eu poderia contar muitas experiências de muitos de vocês, muitas minhas, mas eu quero te dizer, essas experiências não acontecem porque somos melhores, não acontecem porque somos mais sábios, acontece porque nos entregamos ao Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, continue buscando uma experiência poderosa, se rendendo ao Espírito Santo, para que Ele possa, em nome de Jesus, alinhar o seu coração e te fazer ter experiências a cada dia, mais regada de sentido, mais regada de valor. Tudo aquilo que possamos fazer, eu gostaria de dizer aqui em quinto lugar, que as boas ações da vida cristã não podem realizar-se sem o Espírito Santo de Deus. Eu queria aqui te aprumar a um novo ideal, não de obras, mas eu queria te dizer que todas as obras que eu e você possamos realizar,
que você possa se lembrar, por todos os dias da sua vida, que você somente o fará pelo poder do Espírito Santo. Aí talvez você diga, mas pastor, por que é importante eu saber disso? Porque quando você sabe que você é um instrumento de Deus, a glória e a dependência pela qual você vive é só por Ele, é só para Deus. Eu me recordo que nos dias de seminário, um dos professores nos ensinando sobre a vida de Billy Graham, porque depois do apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os séculos, até o momento, foi Billy Graham. Billy Graham, irmãos, começou a pregar em 1950, e ele pregou até 1990 e alguma coisa, no mundo todo. Aonde o evangelho não chegava, Billy Graham conseguia fazer uma cruzada. Os números das conversões de Billy Graham é algo assustador, assustador. Por exemplo, irmãos, quando Billy Graham pregando para uma multidão num ginásio, por exemplo, como ele pregou aqui no Morumbi e no Maracanã, quando ele dizia assim, São Paulo, Brasil, venha para Jesus. Temos algumas filmagens. As pessoas desciam, irmãos, das arquibancadas e vinham como uma enchente humana. Tantas pessoas, amados. Aonde esse homem de Deus foi levado a pregar, ele viu esse fenômeno acontecer no seu ministério. Milhares de pessoas saindo da arquibancada e vindo ao seu encontro. Todos os continentes, países asiáticos, todos os lugares. Havia uma preparação, havia um envolvimento, uma entrega. Mas por que eu estou falando isso? Um pastor disse, certa ocasião, que Billy Graham costumava, no seu sermão, colocar uma cruz no cabeçalho do seu sermão. E aí chegaram para ele e perguntaram, por que a cruz? E aí ele disse, para que eu jamais me esqueça que tudo o que eu faço para a glória de Jesus. E tudo o que eu faço, só o faço e sou bem-sucedido pelo auxílio de Jesus Cristo. Ó, querido irmão, todas as suas boas obras e todas as minhas boas obras, quando nós nos iludimos achando que é fruto nosso, a glória acaba sendo nossa. Quando nós atribuímos uma glória indevida, inclusive à igreja, a glória não é de Jesus, é da igreja. E toda a glória, toda a honra, todas as boas obras só podem ser realizadas para agradar a Deus, se for pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu tenho essa maturidade dentro de mim, que se eu estou falando para 100 pessoas, eu faço no poder do Espírito Santo. Quando Deus me levar a 200, a 500, a 1000, ou como a Billy Graham, as dezenas de milhares, Ele vai saber que aquilo que Ele faz a uma pessoa, ou algumas milhares de pessoas, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa vai fazer uma diferença totalmente significativa na nossa vida, porque a gente sai de cena, e quem entra em cena é o Espírito Santo de Deus. A glória é para Deus. Nós somos vasos, nós não somos mandantes de fazer o que bem entendemos. E a Bíblia vai mostrar, irmãos, a vida de muitas pessoas que até começaram a fazer a obra de Deus, na força do Espírito Santo, mas depois o eu tomou a frente, e o Espírito Santo ficou de lado. E por essa razão esses ministérios vieram a sucumbir, e essas vidas, e esses reis vieram a definhar. O próprio Billy Graham também, pregando, ele disse o seguinte, que ele fez um estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Ele tem um livro que é intitulado O Espírito Santo. E ao estudar sobre a obra do Espírito Santo, tanto na denominação dele, quanto nas outras denominações, no povo evangélico, ele descobriu uma das coisas mais lindas. E ele relata com as seguintes palavras, que toda obra que é feita pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela perdura. Olha que coisa fantástica, queridos. O que Deus quer que você faça? Se for feita na força
do Espírito Santo de Deus vai perdurar, porque é feita com as digitais de Deus. O que Deus separou você para fazer? Se for feito pelo Espírito Santo de Deus, vai perdurar. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, a minha função, o meu dom não é tão grande na igreja, eu sou um administrador público. E eu te digo, foi Deus quem te deu essa aptidão? Então faça na força do Espírito Santo de Deus, porque o que você fizer terá algo que se perpetuará, na semelhança de José do Egito, na semelhança de Daniel, na semelhança de Esdras. É administração pública? Não se preocupe, se foi Deus quem te pôs ali, trabalhe para Jesus, sendo o homem e a mulher mais piedosa naquela função, e seja um instrumento de Deus naquela função, porque as obras feitas pelo poder do Espírito Santo de Deus se perpetuarão, você glorificará o nome de Deus, e Deus será exaltado pelas nossas obras e pelas nossas vidas. Eu gostaria de concluir agora, simplesmente falando e desafiando você a pensar sobre essa necessidade de vivermos as obras do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de sermos guiados, de sermos conduzidos, de sermos tocados, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos fazer uma obra significativa para Deus. Eu gostaria que você, dentro do seu coração, refletisse um pouco sobre isso. Eu sou alguém que sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Ou eu sou alguém que raramente sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus? Eu gostaria que você pedisse para Deus, Deus, me faz enxergar a necessidade da obra do Espírito Santo na minha vida, no que faço, no que realizo, porque eu quero fazer algo realmente significativo para Ti. Eu quero viver experiências poderosas para Ti, porque eu quero Te glorificar, eu quero viver para Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa aqui, antes dessa oração. Muitas vezes a sua vida está infeliz, porque o que te falta é simplesmente Deus. Você está buscando talvez ser feliz com um cônjuge, ou com um namoro, ou com os seus filhos, ou a busca do dinheiro. Eu quero te dizer que absolutamente nada disso vai te fazer feliz. Essas coisas podem ser presentes de Deus para a sua vida, mas a razão da sua felicidade é você viver a pessoa de Jesus sobre você. É você viver sendo conduzido, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Podem ver, amados, quantas vezes nós estamos inquietos na nossa vida. Nós estamos atribulados no nosso dia a dia, porque estamos tentando resolver tudo segundo os nossos critérios, dos nossos jeitos, mas aí nós nos debruçamos na Bíblia, e uma paz poderosa de Deus é derramada sobre nós. Nós começamos a orar, e de repente nós entramos num momento especial diante da presença de Deus. E aquela ânsia, aquela angústia, aquela aflição nos é arrancada da nossa alma, dos nossos sentimentos, como se fosse tirado a unha. E aí eu te digo, o que aconteceu com você? Senão que você buscou a Deus? Em outras palavras, nós ansiamos desesperadamente por Deus. A tua alma, a minha alma anela, como o salmista dizia, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, você pode estar na maior igreja do mundo, se você não estiver com o Espírito Santo de Deus, tudo que essa igreja vier a fazer será algo ruim ao seu coração, porque você está buscando uma resposta na igreja. Eu quero te dizer, a igreja é um canal do Espírito apenas, mas o que você anseia é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus. E você pode estar na igreja menor do mundo, ou na nossa igreja,
numa pequena comunidade e querer dizer, é por causa disso. Não, o que você precisa é do Espírito Santo de Deus, porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, você pode estar como Paulo, num calabouço, numa masmorra, ou sendo levado ao matadouro, mas você está feliz, porque você sabe que Deus está contigo, e onde Deus está, é o melhor lugar de nós estarmos. É óbvio que a igreja será a casa de Deus que falará ao teu coração. É óbvio que nós devemos, mas vocês são inteligentes, vocês entenderam o que eu quero dizer. Muitas vezes a gente bota a culpa em alguém, bota a culpa no irmão, bota a culpa no ministério, e muitas vezes o que Deus está querendo nos mostrar é: busque a minha face, busque a minha presença, se alimente de mim, se encha do meu espírito, porque o desejo de Deus é: e porei dentro de vós o meu espírito. O teu espírito, você tem um espírito, que é o teu espírito, ele anseia pelo Espírito Santo de Deus. A tua alma anseia por isso, e nada, nem ninguém vai preencher. Mas quando o teu espírito já está abundante do Espírito Santo de Deus, aí todas as demais coisas têm sentido na tua vida. Aí o emprego vai ter um lugar adequado na tua vida, o dinheiro vai ter um lugar adequado, a tua esposa, os teus filhos, a tua vida vai entrar em ordem, porque o principal está no centro. E porei dentro de vós o meu espírito. E quero ilustrar com alguém, ou com algumas pessoas, que um dia entenderam essa obra como ninguém na história da humanidade. Eu quero ilustrar com a história dos moravianos, antes de orarmos. Em alguns dos nossos domingos pela manhã, nós estaremos falando sobre os moravianos. Quem eram os moravianos? Os moravianos eram pessoas que moravam numa cidade chamada Morávia. Era um grupo refugiado das perseguições católicas, que se refugiaram lá e lá cresceram. E existia um homem chamado Conde de Zinzendorf, que era um homem muito piedoso e muito nobre, e que com os seus bens favorecia a irmandade a ter uma vida abençoada e uma vida com recursos. E nessa comunidade campesina existia uma igreja, onde eles aprenderam a buscar a Deus e a valorizar a obra de Deus de uma forma muito piedosa. Por quê? Porque os antepassados deles tinham que fugir de cidade em cidade, senão a Inquisição ou as cruzadas o matavam. Então agora, eles sabiam como era precioso se reunirem e buscarem a Deus, e lerem a Bíblia, e orarem, e servirem simplesmente a Jesus. E olha o que aconteceu. Um resumo bem breve. Um dado dia, um dos moravianos vindo para sua cidade trouxe um escravo. E quando esse escravo chega diante daqueles moravianos, eles começaram a falar a vida deles de escravos. E dentro daquela comunidade, alguns jovens começaram a se sentir sensibilizados, a irem lá nesses países onde tinha escravidão, onde não tinha o evangelho, e a pregarem o evangelho. Mas essa comunidade, mesmo sendo uma comunidade campesina, não tinha recursos, não tinha, eu diria, o preparo para fazer isso. Irmãos, mas eles tinham aquilo que hoje eu quero dizer para vocês: e porei dentro de vós o meu Espírito. Eles tinham o Espírito Santo, tocando, fazendo deles homens piedosos. E um dos jovens foi despertado a fazer uma obra missionária. A partir desse jovem, queridos irmãos, houve uma obra tão linda entre os moravianos, que até hoje na história de missões, os moravianos são o povo que mais enviou missionários para o mundo. Num período de 100 anos, aquela comunidade milagrosamente enviou missionários que se autossustentavam
para muitos cantos do mundo. E por meio das obras dos moravianos, um grande avivamento se derramou em muitos lugares. Aí eu digo para você acha que foi fácil para eles? Você acha que foi uma coisa que eles pensaram nas dificuldades? Eles tinham um mundo todo de dificuldades. Só para vocês terem uma noção, queridos. Muitos moravianos se vendiam, eles próprios, como escravos, para entrarem numa cultura, e lá morriam de febre amarela, de algumas doenças, mas a mensagem do Evangelho ficava entre eles. Muitos jovens, a partir desse primeiro missionário, foram incendiados, se tornaram jovens solteiros, que iam para os campos, moças solteiras, que iam para os campos, casais, que iam para os campos. E aí você diz, eles conheciam o grego, eles conheciam o hebraico, eles tinham faculdade, eles tinham empresa? Não, eles tinham o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles. Eles tinham isso. Em outras palavras, eles sabiam que tudo que tinha sido revelado a eles, tinha sido revelado por Deus, e eles entenderam que a obra deles era fazer essa grande evangelização, e a igreja da Morávia continuou firme, e dizem alguns historiadores, que se tornou uma igreja local, que orou ininterruptamente durante 100 anos, 100 anos, vamos enviar o nosso primeiro missionário da Igreja Batista Missionária. E aí começa a fazer uma obra de missionário. E o culto de oração demora 100 anos. E a partir de então eles enviaram centenas de missionários para muitos lugares do mundo. Influenciaram a vida de muitos homens de Deus. Tudo isso porque eles entenderam. E porei dentro de vós o meu Espírito. Eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que você pode e eu posso compreender a obra do Espírito Santo. Talvez você diga, pastor, vai ser fácil? Não, vai ser difícil, porque a nossa carne, a nossa mente vai lutar contra nós, mas eu tenho certeza que ao nos rendermos à obra do Espírito Santo de Deus, essa obra vai ser libertadora para nós, nós encontraremos sentidos de viver, e nós faremos algo que jamais nos arrependeremos, porque viveremos com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, sendo um vaso nas suas mãos. Você tem tido o Espírito Santo de Deus? Você não tem tido o Espírito Santo de Deus? Então hoje eu gostaria, não somente de te desafiar nessa oração, mas de te desafiar a você continuar buscando o Espírito Santo de Deus. E a você que talvez que perdeu as experiências com o Espírito Santo de Deus, hoje Deus quer que você volte a buscar a presença dEle. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore agora, pedindo, Espírito Santo de Deus, revela a tua obra na minha vida. Espírito Santo de Deus, toca sobre o meu coração, mostrando de fato a minha natureza, mostrando a tua salvação na minha vida, porque eu sei que nenhuma obra eu vou poder realizar se não for pela tua graça. Espírito Santo de Deus, revela sobre a minha vida as obras do Pai, revela as obras do Filho. Espírito Santo de Deus, continua a me dar experiências maravilhosas, continue a me dar esses toques teus, e continue a mostrar que a grandeza das tuas obras feitas na minha vida, são feitas porque o Senhor tem tido misericórdia de mim. Peça para Deus, faça de mim um vaso, e me enche com o teu Espírito, e me faz ter experiências poderosas, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Comece a orar, que eu quero orar pela sua vida, onde você estiver. Se você precisa do Espírito Santo de Deus, de uma porção ainda maior, ponha a sua mão sobre o seu coração, que eu quero orar por você, onde você estiver agora, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, amado e soberano Pai, eu apresento todas as nossas vidas, Senhor. Eu apresento, Senhor, essa amada igreja que um dia o Senhor me deu o privilégio de pertencer a ela. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Como sou grato, Deus, porque um dia o Senhor me recebeu nessa igreja. O Senhor me recebeu como membro dessa igreja.
O Senhor me abraçou pelo teu Santo Espírito nesse lugar. E nesse dia, o Senhor disse que eu seria pastor e professor do seminário. Ó Deus, obrigado, porque essa obra foi revelada a mim pelo poder do teu Espírito, e ao longo desses anos tenho cuidado dessas vidas. Ó Deus, obrigado, porque a obra do teu Espírito, ela é maravilhosa nas nossas vidas. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, continue a usar-me como um instrumento teu. Continue-me, ó Deus, a fazer com que vidas sejam atraídas ao teu Evangelho. Vidas sejam treinadas para a tua obra. Obreiros sejam preparados para a tua obra. Continua, Senhor, a mostrar o que tu tens para essa igreja local. Continua, Senhor, a revelar o que tu tens para cada um dos teus filhos e filhas aqui. Pelo poder do teu Santo Espírito, eu te peço, Senhor, mostra para cada um de nós quem realmente somos, que sem ti nada podemos fazer. Mostra as obras do Pai, mostra as obras do Filho, mostra as tuas obras, Espírito Santo. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, que hoje nessa noite grilhões sejam quebrados. Eu te peço que, ó Deus, escamas dos olhos espirituais sejam tiradas. Eu te peço que corações sejam mudados, que corações de pedra hoje sejam transformados em corações de carne, em que o teu Espírito escreva as tuas leis, em que o teu Espírito escreva as tuas palavras nos nossos corações e nas nossas mentes. Ó meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui, que muitas vezes tem sido influenciado outrora por igrejas, eu diria, que pregam um evangelho anêmico, um evangelho de um Jesus genérico, que não é esse o evangelho que nós queremos. Um evangelho de ter alguma coisa a mais fútil e tola, um evangelho de ter alguma coisa a mais bobo, um evangelho de autopromoção, um evangelho muitas vezes de status. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas. E se esse evangelho tem sido ministrado nos nossos corações e tem talvez atrapalhado a nossa compreensão do teu evangelho, arranca isso da nossa vida, Senhor, arranca e mostra a grandeza da tua obra em nós. Ó Deus, separa o teu povo para a tua obra, Deus. Separa o teu povo para as tuas grandezas, Deus. Revela o teu poder sobre cada um, Senhor, que aqui está. Eu quero acreditar que o teu Santo Espírito está trabalhando nas crianças, que o teu Santo Espírito está trabalhando nos jovens, que o teu Santo Espírito está trabalhando nos idosos. Ó Senhor, faz o que bem quiseres conosco, mas faz uma obra do teu Espírito na nossa vida. Faz uma obra marcada pelo teu poder, marcada pela tua palavra, marcada pelos teus sinais, e prospera a obra das nossas mãos. Prospera para a glória do teu nome, prospera com os teus sinais, principalmente de salvações, de vidas se tornando apaixonadas por Cristo, vidas arrependidas dos seus pecados, vidas sendo conduzidas pelo teu Santo Espírito. Eu te peço nessa noite, ó Deus bendito, revela a tua obra, revela a necessidade da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, como foi um dia com teu servo Spurgeon, como foi, Senhor, com tantos teus filhos teus espalhados no mundo, como tem sido, ó Deus, até hoje com teu servo, pastor Enéas Tonini. Ó Deus, faz algo significativo entre nós, derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder, e onde quer, Senhor, que essa palavra seja pregada, seja anunciada, que o teu poder, o poder do teu Espírito invada os corações, quebre os grilhões, dê libertações e atrai essas pessoas a Jesus Cristo e à palavra de Deus, a uma vida de santidade, a uma vida de devoção, a uma vida onde Deus
seja glorificado acima de tudo, e que o Senhor possa se alegrar com as nossas vidas. É assim, Senhor, que eu oro por nossas vidas, pela minha vida, por essa amada igreja, e os abençoo em nome de Jesus Cristo. Revela a obra do teu Santo Espírito sobre cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se houver alguém que queira aceitar a Jesus, ou que queira se reconciliar com Deus, vem até a frente que eu quero orar pela tua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. Que Deus